Começou nesta sexta-feira o Congresso Nacional do PT em Brasília, tentando resolver questões internas do partido antes da eleição difícil de outubro. O partido deve se concentrar em táticas eleitorais e tentar atrair outros partidos para a base, além de agregar temas como vacinas eleitorais para o programa de governo, como uma reforma do judiciário. A reportagem é de Luciana Amaral. Esse vai ser o 8º Congresso Nacional do PT, instância máxima decisória da sigla que, entre outras questões, vai traçar as estratégias para as eleições de outubro e as diretrizes para o futuro do partido. Além de assegurar a reeleição de Lula, o PT quer formar uma base sólida no Congresso Nacional para derrotar o que considera ser a ultradireita no país, a família Bolsonaro e os seus aliados. Para isso, tenta atrair para sua zona de influência partidos de centro, como MDB, PSDB, União Brasil e até mesmo o PSD. Os petistas querem que essas siglas apoiem Lula, ou ao menos liberem os filiados para apoiarem quem preferirem. Um dos principais nomes à frente dessa articulação é o de José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil. Um dos focos do Congresso petista vai ser a comunicação do partido em busca de ganhar as eleições. Uma das ideias é vincular Flávio Bolsonaro à imagem de radical, portanto, sem diferenças significativas entre ele, seu pai e seus irmãos, enquanto o principal concorrente de Lula se apresenta aos eleitores como Bolsonaro moderado. Com o PT ainda marcado pelo escândalo do mensalão no imaginário popular, outro ponto é tentar convencer a população de que o governo trabalhou para combater a corrupção, por exemplo, nas fraudes do INSS, do Banco Master e das emendas parlamentares. Além de táticas eleitorais, o PT também deve elaborar sugestões para o plano de governo de Lula. Devem entrar aspectos de bem-estar social, pegando carona na discussão do fim da escala 6x1 e de reformas, como a do judiciário. A resolução com o resultado do Congresso deve ser divulgada no domingo. Enquanto o PT tenta se organizar, a direita enfrenta divisões. A família Bolsonaro não saiu em defesa do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, após as críticas do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. E nesta sexta, políticos do PL trocaram farpas nas redes sociais. Nicolas Ferreira escreveu que Jair Renan Bolsonaro tem capacidade cognitiva menor do que a de uma toupeira cega, após ser provocado. Integrantes da família Bolsonaro se ressentem do que eles consideram uma falta de engajamento de Nicolas, um dos protagonistas da direita nas redes sociais, na pré-campanha de Flávio. Leonardo, tem várias camadas aí na reportagem e nesse assunto mesmo, né? A gente está tratando basicamente da estratégia do governo para enfrentar uma eleição difícil para o Lula neste ano. Mas eu queria pensar especificamente em uma da reforma do judiciário, né? O PT acabou sendo obrigado a entrar nesse assunto, justamente em razão do eleitor, pelo menos até agora, enxergar na crise de imagem e de credibilidade do Supremo, colar essa crise também no Palácio do Planalto e no Lula, dada a proximidade do Supremo e do governo Lula III. Você apostaria que, levando uma proposta de reforma das instituições e do judiciário especificamente, o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, consegue neutralizar essa associação que o eleitor faz entre Supremo Tribunal Federal e governo Lula III? Olha, Caio, pelo documento que o PT apresentou hoje, né, para abertura e discussão dentro do seu Congresso, dá para perceber que o partido ele ainda não estabeleceu claramente as diretrizes que ele vai utilizar para essa campanha, né? O documento é um documento principiológico, né? Faz uma análise de conjuntura muito importante dentro da perspectiva do PT, de um momento de ruptura, de uma oportunidade que o partido tem de escapar da hegemonia americana e se alinhar a outras potências numa referência velada à China. Fala de recomposição do Estado, mas tudo que... A impressão geral que se tem é que essa questão do STF que você traz se conecta a uma outra, que é uma dificuldade do PT de dialogar hoje com a sociedade, né? Quem abre o arquivo
né, com o texto, percebe que ele está falando para ele mesmo e ele coloca questões de exaltação do presidente Lula. Então, nesse sentido, se tornou um partido de culto, né, da autoridade do presidente, coloca a questão da eleição presidencial como a questão mais significativa, e quando chega em questões espinhosas, como por exemplo a questão de crédito e juros, praticamente não cita, diz que esse foi um governo responsável do ponto de vista fiscal e não fala do aumento do endividamento, e quando chega na questão das reformas, no caso da reforma administrativa, não fala de custo do Estado, mas fala de recuperação da sua capacidade administrativa. E no judiciário é muito vago, né, ao dizer que vai trabalhar para aumento de transparência e mecanismos de autocorreção. Então, eu entendo, Caio, que é claro que se o PT quiser, né, hoje se conectar a uma boa parte das angústias das pessoas, vai ter que entrar em temas espinhosos que não gostaria, né? E uma postura antissistema talvez combine pouco e seja muito difícil de trabalhar dentro de um governo, de um partido que está no governo há tantos anos, né, há várias décadas, e que fez uma parceria tão estreita com o judiciário. Então, a gente vê vários dilemas, né, esse documento traz muitos deles, e acho que essa retomada aí, essa tentativa de retomada das pontes do PT com a sociedade está só no começo. Jussara, o Leonardo coloca aí essa dificuldade de conexão, né, do petismo, talvez dos partidos em geral com a sociedade. Você vê uma estratégia clara do partido e principalmente do governo, né, para nesses próximos 6 meses tentar atrair o eleitor, principalmente o eleitor jovem, né, que o Lula tem uma dificuldade. Isso tá claro para você, a partir desse congresso e a partir do que o governo em si está pensando para os próximos meses? Caio, não está claro para mim e tenho certa dificuldade em dizer que se isso também está claro para o próprio PT. A gente observa de modo geral aqui nas conversas que o governo e o PT estão procurando uma bala de prata, algo que vai fazer o presidente Lula voltar a cair nas graças do eleitorado, aumentar a sua popularidade e com mais certeza para essa eleição. É sim uma grande preocupação essa disputa neste ano e tudo que o governo, há uma avaliação que tudo que o governo tentou até aqui para ser o grande mote desse novo mandato do presidente Lula, não deu muito certo, não emplacou muito. Por exemplo, a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Há um reconhecimento internamente que isso não reverberou, que isso não retornou em popularidade para o presidente Lula. Há também a própria questão do endividamento das famílias. Por exemplo, o governo, na promessa em 2022, prometeu tirar as famílias das dívidas, lançou o desenrola, mas o que aconteceu? As famílias se endividaram novamente. Então, tudo isso, o governo admite essa dificuldade de conseguir dialogar. Claro, além dessa questão que você citou, que é esse diálogo com a população mais jovem também. De modo geral, e eu resumindo para te devolver, Caio, há um reconhecimento também de que o PT e o presidente Lula estão com dificuldades de vender um sonho novamente para esse eleitorado, que foi aquilo que fez o presidente Lula se eleger em 2002, se reeleger e emplacar ainda a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu queria pegar contigo um trecho específico ali, a parte econômica, claro, do que o PT propõe. Ali fala em necessidade de reforma de regulação, mudanças na regulação do setor financeiro, muito em razão do caso Master, Banco Central também. Isso tem alguma chance eventual de avançar? Claro, caso o Lula seja reeleito? Não tem não, porque dependeria muito do Congresso Nacional, né? Eu acho muito difícil o Congresso conseguir estabelecer qualquer retrocesso, vou enfatizar aqui, por exemplo, com relação à independência do Banco Central, fazendo a ressalva de que lá no meio da confusão do Banco Master, o Centrão conseguiu articular para botar um projeto para votar, acabaram retirando tudo, para dar ao Congresso Nacional a competência de demitir diretor de Banco Central, né? Porque queriam tirar o diretor que acabou dizendo não para a venda do Master para o BRB. Então, tudo pode acontecer, mas assim, ali tinha uma motivação específica,
Eu não vejo um Congresso Nacional dando ao Lula um Banco Central sob a sua guarda, né? É de interesse da oposição, independentemente do que eles imaginam, mas é de interesse da oposição que o governante não tenha mais o Banco Central sob a sua rédea, né? Eu acho que isso é um ponto pacífico já na política. O Lula está criando para si, e aí a avaliação do que realmente ele vai levar do programa do PT ou não no seu quarto mandato, se ele realmente for reeleito, vai depender muito do tamanho do estrago que ele causar agora na eleição, né? A Dilma experimentou isso em 2015, tendo que foi o maior estelionato eleitoral da história do PT, né? De tudo que ela prometeu, ela teve que voltar atrás. Ela fez uma campanha ultra agressiva contra o Banco Central, aumento de juros. Ela foi eleita no domingo, na quarta-feira o Banco Central subiu os juros. Foi assim, não precisou nem esperar assumir o segundo mandato. A depender do estrago, ele vai criar para si a própria herança, e uma herança ruim que recebeu de Bolsonaro. Então, eu acho que hoje tem uma visão de uma cautela maior. Ajuste fiscal, como que é o mercado e tal, nada disso eu acredito. Agora, comprar a cartilha do PT para essas brigas que ele sabe que ele não vai ter ganhos, eu acho difícil. Sim, talvez é uma pregação para convertido. Exato, ali, né? exato. Mirando... É uma confirmação de pensamento e Sim. não uma proposta viável. Sim. Ô, Léo, eu queria olhar um pouco para o outro lado, porque o outro lado também, sempre que me chama a atenção nesses eventos aí do PT, eu já cobri muitos, a Jussara certamente também, na nossa atividade profissional, e ganha um peso maior, tanto que a gente está tratando aqui no WW sobre isso, por ser o partido do governo, por ser o partido do Palácio do Planalto, o partido do presidente que vai disputar uma campanha presidencial. Por isso que nós, na análise política e repórteres políticos, observamos muito os movimentos, né? Congresso do PT, quando o PT está na oposição, ele tem um peso menor do que Congresso do PT quando o PT é governo, como é o caso agora. Agora, olhando do outro lado, me chama muito a atenção como, principalmente nessa semana, com a ascensão do Zema, né, nas menções, né, não estou falando nem pesquisa, mas o Zema ganhou um espaço nessa semana no confronto com o Supremo, aí virou alvo do bolsonarismo, daí hoje tinha o Nicolas criticando o filho do Jair Bolsonaro, o Jair Renan. Quando a direita parece que está bem posicionada, e de fato está, muito pela força anti-Lula, ela começa a se digladiar, né? E isso, a meu ver, se a gente olha o outro lado está hoje, amanhã e domingo, junto, debatendo programa de governo, debatendo estratégia eleitoral e por aí vai, né? Enquanto a direita está em desunião, fragmentada. Qual que é o risco disso? Né, ou você minimiza? Para você, esses embates da direita, eles são um tema paralelo, né? O antilulismo é muito maior do que isso. Ou não, a fragmentação da direita e a briga da direita, ela pode, de fato, levar o Lula a vencer a eleição? Olha, Caio, existe hoje uma maioria de pessoas que deseja que esse governo seja descontinuado, tá? Esse é um ponto. A chance desse governo continuar, então, é que a outra opção disponível, ela desperte mais dúvidas e insegurança do que, não é? A atual gestão, e aí o pessoal que está aí insatisfeito tampa o nariz e aperta pela continuidade em função de não gostar, né, da opção da direita. E hoje a gente está num momento onde a direita também está buscando a sua identidade. Acho que o primeiro ponto que está muito claro, não existe uma direita, tem várias, né? Tem a direita do Ratinho, tem a direita do Kassab, que a gente tem que lembrar, na eleição municipal, desafiou a direita bolsonarista em várias cidades e várias praças importantes e quer desafiar de novo agora. E dentro do próprio espectro do bolsonarismo, e isso a gente carrega desde o governo passado, a gente percebe as diversas facções, né, vamos dizer assim, até porque se a gente critica muito que o PT virou uma espécie de culto à personalidade do presidente Lula, e aí a gente pode discutir se podia ser diferente de alguma maneira, né? Do outro lado, a decisão do PL foi uma decisão tomada dentro de um núcleo familiar,
né? Inclusive com uma boa parte da oposição ao presidente Lula desejando uma alternativa diferente. E aí, nesse caso, eu acho que tem uma grande novidade aí, que é essa escalada que o Zema teve com o STF, porque, no final das contas, né, ele fez uma crítica que o Flávio decidiu que não vai fazer, né, e aí ele pode ter lá as razões dele, tem as questões do pai, ou talvez ele esteja querendo construir uma imagem mais moderada, né? Mas o Zema, nessa semana, ele disse assim, olha, eu posso ser mais bolsonarista do que o Flávio Bolsonaro. E isso claramente incomodou, né, as redes bolsonaristas a ponto delas divulgarem muito rapidamente que o Zema seria o vice do Bolsonaro, sabendo que não existe, do Flávio Bolsonaro, sabendo que não existe nenhum trato nesse sentido, né? Então, assim, o que eu vejo é o Zema construiu sua identidade, né, e foi para a direita. O Caiado está vendo um espaço no centro e está caminhando para lá. E o Flávio que está meio ainda sem entender o que vai fazer dentro desse processo. Parece que não está muito seguro de aparecer e de se mostrar nesse momento. Então, eu acho assim que é natural, mas claramente, né? Assim, eu acho que o teu ponto com todos os problemas, o PT tem uma organicidade, né? E que a direita não tem. E de fato, isso a gente percebe exatamente pela maneira como as candidaturas foram decididas, né? Sem muito ancoragem, né? Em um processo de debate político, ou democrático ou social. Jussara, o Leonardo levanta a bola aí do Flávio, né? Uma campanha que essa semana vem sendo cobrada também, principalmente os analistas ali, né? Um programa de governo, o que vai fazer. Um momento bom, né, para a campanha, né? A rigor está até na frente do Lula, né? Mas dentro da margem de erro. Mas ainda eu sinto que com muito receio de se expor, né, e expor o que pensa, qual que é o projeto liberal econômico que vai apresentar, se vai ter aquelas PECs DDDs, né, de desindexar tudo, de retirar o crescimento do salário mínimo, né, de atrelar, enfim. Qual que é esse momento, assim, como que a campanha do Flávio trabalha o momento de apresentar aquele veio e aquele virá? Caio, neste momento, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro está empenhada em apresentá-lo como um Bolsonaro moderado. No final de semana foi publicado um vídeo mostrando ele em casa, com a família, que ele é pai de menina. E aí a mulher de Flávio Bolsonaro diz que reeducou o Flávio Bolsonaro, por isso que ele tem esse jeito mais moderado. Enfim, este é o script que foi desenhado para o senador Flávio Bolsonaro nessa disputa com o Lula. Tanto que eles estão traçando já uma disputa como se fosse de segundo turno. Por quê? O que Flávio quer neste momento é não aumentar a sua rejeição. Claro, não deixar aumentar enquanto o PT vai trabalhar justamente para aumentar, para justamente colar em Flávio Bolsonaro a imagem do pai. Então, Caio, essa é a grande batalha no momento. O Flávio Bolsonaro, ele quer se apresentar com essa versão repaginada, jovem, evoluída do próprio pai, enquanto o PT vai tentar colar nele a imagem de Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, vocês não sabem nem quem são ali, as pessoas não sabem nem diferenciar quem são os filhos de Bolsonaro. Então, vão passar a se referir a Flávio, o PT, como o Flávio Bolsonaro, filho todo enrolado. Ou seja, lembrando o caso da rachadinha, que era aquela divisão da remuneração dos servidores no gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, esse é o caso que o PT está tentando para fazer com que essas intenções de voto de Flávio Bolsonaro não consolidem. As pesquisas mostram, Caio, que essas intenções de voto de Flávio Bolsonaro, elas são ainda muito voláteis. As pessoas podem desistir de votar no Flávio. E é nisso que o PT aposta para tentar, de repente, reagir a esse crescimento do Flávio. Tem uma grande questão nesse movimento da campanha de Flávio, neste momento, de apresentá-lo. É que, enquanto ele é desconhecido, as pessoas falam, voto ali no filho do Bolsonaro. Mas o grande temor é que essa apresentação acabe tirando votos deles. Então, por isso, tudo é muito friamente calculado neste momento. E aí, ele diz, ainda não é o momento de apresentar o plano de governo, mas está sendo
trabalhado, porque antes é preciso apresentar o Flávio como pessoa. O PT é que reconhece que está demorando a reagir e Flávio cresceu justamente, foi nesse silêncio do PT, porque deixou de atacar o Flávio quando ele foi anunciado como pré-candidato pelo Jair Bolsonaro.